Olá, eu sou a professora Maria Luísa Facuri. Para quem não me conhece, a professora Malu, como muitos me chamam. Eu sou psicóloga, advogada e atuo também na área de gastronomia como professora e pesquisadora. Eu segui vida acadêmica além das minhas áreas de atuação. Eu fiz especialização e doutorado direto na Universidade Federal de São Paulo, onde pude reunir as minhas formações em uma instituição que prezo muito. Eu fui orientanda da saudosa professora doutora Dirce Maria Sigulin, que valorizava a interdisciplinaridade. Eu vou continuar falando neste canal sobre as minhas três paixões: a psicologia, o direito, a gastronomia e aquilo que se relaciona na interface dessas áreas do conhecimento. Bom, como eu já falei outras vezes, eu estudei e trabalhei a minha vida toda e continuo fazendo. O tempo passa e o conhecimento adquirido precisa e deve ser disseminado, pois ninguém fica eternamente. Mas aquilo que produzimos, sim. Então, eu amo ser professora. No meu tempo livre, gravarei vídeos para o YouTube sobre os mais diversos assuntos, onde vou usar o conhecimento e a biblioteca que adquiri trabalhando e estudando muito. Né? Muitos falam da minha biblioteca, que é um exagero de livros, mas todos foram adquiridos com uma determinada finalidade. Eu espero que gostem dos vídeos, pois o farei com muito prazer. Eu retomarei esses vídeos com essa série, falando sobre a importância de valorizar a culinária e a gastronomia. É importante que essa área tenha maior repercussão na esfera pública, tanto nos aspectos social, cultural e econômico. É indiscutível o poder de transformação que a comida tem, e podemos dar vários exemplos. Então, uma mulher vítima de violência doméstica que nunca trabalhou fora de casa, porque em casa sempre trabalhou muito, e dependente financeiramente do seu agressor, que era o seu ex-marido, consegue sair dessa situação fazendo e vendendo bolo e brigadeiro. Então, além do sustento, a sua autoestima também pode ser resgatada por meio do seu trabalho na cozinha. Projeto como, por exemplo, o projeto Pão da Rua, que convidou algumas pessoas que viviam em situação de rua, foram treinadas, ensinadas, conscientizadas, e hoje trabalho com excelência, ajudando outras pessoas necessitadas. E por meio do quê? Por meio também, né, da comida, da alimentação. Pessoas que perderam o emprego, mudaram de ramo e conseguem cozinhando o seu próprio sustento e também na família. E ainda relatam que venceram a depressão com esse trabalho. Eu tive uma paciente portadora de doença renal crônica que, após ter sido transplantada, com o conhecimento que teve durante a sua fase de tratamento por hemodiálise, começou a fornecer marmitas com alimentos pobres em potássio, fósforo, ou seja, com as características necessárias para os pacientes portadores de doença renal crônica. Então, de alguma forma, aquilo que ela pôde aprender no tempo que ela fazia o seu tratamento, ela usou como ferramenta de trabalho. Aqueles que se descobriram nessa área e sentem-se muito felizes,
e muitos outros que podemos citar, né? Então, quantas pessoas mudaram de profissão por sentirem prazer na área da alimentação, na área da cozinha, da gastronomia, de uma forma geral. A culinária e a gastronomia têm algumas diferenças, segundo um livro que eu amo, Gastronomia no Brasil e no Mundo, das autoras, a historiadora Dolores Freixa e a jornalista gastronômica Guta Chaves, que eu leio tudo que elas escrevem, pois sempre aprendo muito com essas duas autoras. E aí elas fazem uma pergunta: o que é, afinal, gastronomia? E elas explicam que a origem da palavra gastronomia vem do grego gaster, que significa ventre, estômago, e nomo vem de lei, ou seja, a palavra gastronomia significa as leis do estômago. Dizem ainda que quem criou o termo gastronomia foi um poeta e viajante grego no século IV a.C., chamado Arquestratos. Então, esse poeta, ele gostava de boa mesa, de comer bem, e como ele era viajante, ele percorria vários territórios, sempre provando as especialidades das cozinhas locais. E elas escrevem que o resultado de suas experiências foi registrado em um tratado chamado Edipateia, onde o Arquestratos descrevia os seus prazeres pela comida e ainda dava conselhos de comer bem, e trouxe também a primeira definição de gastronomia. Muito tempo depois, no século XVIII, o escritor francês Brillat Savarin escreveu uma obra chamada A Fisiologia do Gosto, que é um livro que também eu tenho e que é fundamental para quem é da área. E aí o Brillat Savarin, ele trouxe a seguinte definição: gastronomia é o conhecimento fundamentado de tudo o que se refere ao homem na medida em que ele se alimenta. Assim, é ela, a bem dizer, que move os lavradores, os vinhateiros, os pescadores, os caçadores e a numerosa família de cozinheiros, seja qual for o título ou a qualificação sob a qual disfarçam sua tarefa de preparar alimentos. A gastronomia governa a vida inteira do homem. E essa é uma grande verdade. Por quê? Tanto o nutrir, o comer, o alimentar, o cozinhar, ele vem desde a nossa fecundação e nos acompanha até a morte. Dolores Freixa e a Guta Chaves ainda falam: hoje a gastronomia continua se expressando por meio de hábitos alimentares de cada povo, legado que passa de geração em geração, desde a pré-história, quando os nossos antepassados partilhavam a comida que preparavam de acordo com os recursos alimentares disponíveis nas regiões onde viviam. Cada comunidade foi criando sua cozinha, cuja seleção de alimentos era ditada pela tradição e pela cultura. E isso é muito importante. Então, por exemplo, nós não falamos, no litoral tem preparações com peixes maravilhosas. Por quê? Porque são os ingredientes locais. Então, a probabilidade de ser um alimento preparado com maior frequência
que caracteriza a culinária desse lugar é muito maior do que, por exemplo, um lugar do interior, né? Então, onde mudam os alimentos digamos, as propriedades daquele local. Então, diante disso, as autoras, elas concluem que a gastronomia também está ligada às técnicas de cocção e ao preparo dos alimentos, ao serviço, às maneiras à mesa e ao ritual da refeição. Assim, a culinária e a cozinha estão inseridas na gastronomia. Cozinha e culinária são sinônimos, pois os dois termos se referem ao conjunto de utensílios, ingredientes e pratos característicos de um país ou de uma determinada região. Então, por exemplo, a moqueca, que eu e o professor Ricardo Abdala temos um artigo publicado sobre a origem da moqueca, ela é preparada na panela de barro. No Espírito Santo tem determinadas características e na Bahia outras. Então, tanto a cozinha quanto a culinária referem-se à arte de preparar os alimentos e às práticas e técnicas usadas para esse fim. A culinária é a arte de cozinhar, é o ato que acompanha a relação que as diferentes gerações têm com a alimentação. Então, é o ato de criar pratos e receitas e vai desde a escolha dos ingredientes até a hora de servir o prato. O foco encontra-se nos fatores regionais e culturais que marcam a maneira que cada sociedade se alimenta. Então, no dia a dia, a culinária, ela está presente em nossos hábitos, seja no arroz com feijão, que alimenta, que é um prato típico dos brasileiros, seja em servir um bolo com café ao final da tarde. A alimentação é um importante traço de nossa cultura e é assim em todo lugar. Então, se eu não sei a origem de uma pessoa e eu fizer uma pesquisa, uma enquete sobre os hábitos alimentares, eu provavelmente poderei inferir de uma forma mais adequada. Então, a culinária, ela reúne os conhecimentos alimentares dos diferentes povos e culturas, e está relacionada com a forma como consumimos a comida. A culinária é uma das áreas presentes na gastronomia que pode ser definida como a ciência da cozinha. A gastronomia, ela também aborda materiais, técnicas utilizadas para o preparo dos alimentos, mas ela também se preocupa com a gestão de alimentos e de restaurantes, ela se preocupa também com a questão do empreendedorismo. Então, além de estudar o preparo da comida, a cultura e a história da alimentação também são importantes na gastronomia. A gastronomia, ela valoriza o prazer pela comida, buscando a excelência nas preparações e o refinamento da alimentação. Fala também sobre a história e os aspectos culturais associados sobre a evolução da comida e também suas tendências. Inclui também o vestuário ou a dança que acompanha uma comida e não só como ela foi preparada. Ou seja, todas aquelas características que envolvem a questão da alimentação. Lembrando ainda que estudar e saber a história da alimentação de uma forma geral, a formação da sua culinária, a influência dos imigrantes em um determinado local, é de uma riqueza ímpar. Melhora, inclusive, até o contato social e interpessoal,
pois pela culinária essas pessoas passam a ser conhecidas, respeitadas e aceitas nas comunidades. Então, ao estudarmos a área de uma forma indireta, aprendemos história, geografia, psicologia, direito, economia e outras tantas ciências. A culinária e a gastronomia ainda são capazes de estimular o turismo e, consequentemente, a melhora da sociedade. No Peru não aconteceu isso, né? O Peru foi reconhecido mundialmente como um local de alta gastronomia. Nós, aqui no Brasil, temos um país maravilhoso e de uma riqueza ímpar, com ingredientes e preparações maravilhosas que produzimos. Então, São Paulo, por exemplo, é uma cidade que supera outras grandes capitais mundiais, seja na hospitalidade, nos seus serviços de restauração, na diversidade e no horário de funcionamento. Nós somos incansáveis em relação ao serviço, à hospitalidade. Lógico que após essa pandemia ficamos com muitas sequelas, mas diante disso também necessitamos da conscientização de todos, pois a população inteira foi atingida. A economia, ela precisa estabilizar-se. Por quê? Com a alta da inflação, aumento de combustíveis, insumos e os baixos salários, o poder aquisitivo da população diminuiu. E, diante disso, a área de restauração e serviços de alimentação, de uma forma geral, também precisam refletir e reduzir um pouco a sua lucratividade, que na maioria dos empreendimentos não é alta. Mas por quê? Uma estratégia para continuar existindo, subsistindo e também atrair a população. Mesmo assim, precisa ser ajustada para continuar sobrevivendo no mercado. Ou seja, apesar da lucratividade não ser alta, a questão do ajustamento também é importante. Nós vamos conversar sobre muitos assuntos, eu trarei alguns convidados e espero a companhia de vocês. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, acionem o sininho para receberem as notificações de vídeos e participem. Se quiserem fazer perguntas, podem deixar ou mandar para o e-mail mluiza com z, b de bola, f de faca, @gmail.com. Então, eu estarei à disposição, espero que vocês gostem dos vídeos. Hoje eu comecei falando, né, sobre a diferença entre cozinha, culinária e gastronomia, espero que tenha ficado claro, e estou à disposição para responder perguntas e conto com vocês. Muito obrigada e um grande beijo a todos.